Estamos no berço do cristianismo. Belém, Nazaré, Galileia, Jerusalém. A Terra Santa. Aqui nasceu Jesus Cristo e lançou um programa de vida fundamentado na fraternidade nas páginas do Evangelho. Mas a Terra Santa é o primeiro local onde esse ideal é uma miragem. Nos próximos minutos, o testemunho da situação efetiva de quem vive em guetos na Terra Santa chega em discurso direto. Muitos depoimentos traduzem o realismo da situação e analisam as consequências da sangria constante dos cristãos no Médio Oriente. This is a very problematic issue. Trata-se de uma questão muito problemática e o risco, que é evidente, reside no facto dos cristãos, pelo menos na margem ocidental, terem uma presença exclusivamente cosmética e decorativa. I was born here in Vietnam. Nasci aqui em Belém e o meu pai também nasceu nesta terra. Para mim é muito importante ter nascido na cidade de David, Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Não quero abandonar o meu país. Estão aqui as terras do meu pai, a minha casa e a minha família. O meu pai disse-nos, se quiserem viver neste país, vão ter muitos problemas. É uma região pequena e toda a gente está a lutar por ela. Mas devemos ter sempre esperança por um futuro e tempos melhores. Não apenas para nós, mas também para os nossos filhos. Agora, o meu filho diz-me, a vida já te mostrou muita coisa. Estiveste no Líbano, na Síria, estiveste em... Podias ir para todo lado, mas já viste como as coisas estão agora? Estamos no telhado do Instituto Ecuménico em Tantur, no sul de Jerusalém, com vista para Beit Yala, Belém e Beit Saur. Mesmo à nossa frente, podemos ver o muro construído por Israel para separar os territórios palestinos de Israel. Está erguida à nossa frente uma parede de cimento, com 8 a 9 metros. O resto é constituído por um sistema de estradas e vedações. Compreendo as necessidades de segurança de Israel, percebo isso. No entanto, o muro não é nenhuma solução. Israel criou mais ódio, mais frustração. Daí que isto seja um castigo e uma vergonha. Sei que é um sentimento muito forte relacionado com a falta de liberdade de movimento, que deve ser das coisas mais difíceis com que conseguimos viver. Quando não é possível andar livremente de um lugar para o outro, sentimos logo que vivemos numa espécie de prisão. Belém é uma prisão, não é mais do que uma prisão. Ninguém consegue sair sem uma autorização. E mesmo com uma autorização, são muito restritivos, entre as 6 e as 7, das 6 da manhã até às 7 da tarde. Se atrasar, não pode voltar e pode acabar na cadeia. As pessoas estão completamente desligadas do resto do mundo, principalmente em Belém. Mais de 60% ou mesmo 70% da população que aqui vive não pode sair da cidade. Não se podem deslocar, sem atravessar nenhuma fronteira. Daqui posso ir ter com os meus colegas em Beit Saur. É uma pequena aldeia para pastores. Não posso ir a Beit Jala. Posso ir aos territórios palestinianos, por exemplo, até Jericó, mas é muito difícil. Vivemos a 5 minutos de Jerusalém, mas não podemos entrar. No entanto, os turistas entram facilmente com os passaportes. Para nós é muito difícil. Não é uma vida fácil, somos tratados como terroristas. Os muros implicam a ausência de comunicação. Um muro significa que não te querem ver, que não te querem compreender. Para nós é o caminho errado. Não é possível separar o povo palestiniano com um muro. Bem, se olharmos para a margem ocidental, é fácil chegar à conclusão de que não há futuro.
A situação não é trágica, é mais do que isso. Os muros nunca trazem paz. Trazem frustração, amargura e ódio. Originam guetos. São estes os muros. Os cristãos de Belém vivem apenas do turismo. Portanto, se a situação política estiver calma e houver peregrinos, os cristãos podem viver, trabalhar, vender o que produzem, recordações. No entanto, se a situação política estiver má, se ninguém vier a Belém por terem medo, por não haver paz, estas pessoas não param de sofrer. Temos uma taxa de desemprego entre os 55% e 65% na cidade de Belém. 65% vivem abaixo do limiar da pobreza, ou seja, $2 por dia a cada pessoa. De acordo com as Nações Unidas, 50% do povo palestiniano sofre de subnutrição, principalmente no ano passado, devido ao boicote da autoridade palestiniana. Como podem ver, durante anos, muitos locais têm estado fechados, o que é mau. Estamos próximos da Igreja da Natividade. Ninguém acredita que estas lojas estão fechadas. Não há trabalho. A minha família abandonou o país. Somos 8, 5 rapazes, 3 raparigas. Sou o único que ficou, com a minha mulher e o meu filho. Todos os meus irmãos estão a viver nos Estados Unidos. Saíram depois da primeira intifada. Alguns foram-se embora devido à situação. Houve uma descida entre 10% a 15% da média do número de turistas e peregrinos. A segunda fonte de rendimento está no emprego em Israel. Ninguém pode entrar lá. O emprego em Israel desceu entre 10% a 15%, uma vez que não há autorização para sair da cidade. A terceira fonte de rendimento é a agricultura. 1/3 dos terrenos agrícolas foi confiscado. A maior parte das oliveiras está no outro lado do muro. É por isso que estamos a atravessar uma situação económica muito má. A maior parte dos trabalhadores não recebe o respectivo salário. A outra causa reside na pressão física e psicológica, exercida por este muro de separação e pela ocupação. Não há mais do que 10.000 cristãos em Belém. Costumava caminhar da minha loja até à casa e dizer olá a 10 ou 15 pessoas. Mas já não conhecemos as pessoas. A maioria é muçulmana. Os grandes capitalistas são muçulmanos. Não temos nada contra os muçulmanos. Chegamos até a trabalhar com os muçulmanos. Chegamos a estar sentados e a conviver com eles. Mas hoje já não é assim. Não sei o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos. Sinto que alguma coisa mudou no ar deste país. Os cristãos e os muçulmanos sempre se entenderam bem por aqui, nos territórios.
Mas o fundamentalismo, que não para de crescer, acabou com a comunicação. Little by little, all the Aos poucos, todas as características da nossa sociedade serão muçulmanas. É o processo de islamização da sociedade. Não me estou a queixar e não estou a acusar ninguém. É apenas uma constatação. Portanto, mesmo que não seja imposta uma lei muçulmana, pensamos, vivemos e comportamo-nos como se vivêssemos num país muçulmano. A vida para os cristãos é muito difícil. Não nos podemos esquecer que a comunidade cristã não é um gueto. Na Palestina, por exemplo, os cristãos também fazem parte do conflito, pertencem à população, sofrem com os outros, têm esperança com os outros. Não estamos isolados, sozinhos, afastados. Para além disso, temos a nossa fé. Como cristãos, não partilhamos algumas posições sobre a violência, etc. O que podemos fazer, caso nos seja possível, é ser uma ponte entre dois povos que estão em conflito. É por isso que precisamos de estar seguros sobre nós próprios, sobre a nossa fé, seguros sobre a nossa missão nesta terra. Os cristãos árabes estão muito ligados à cultura árabe, à sociedade palestina, mas como cristãos que são, também estão muito ligados às raízes judaicas e ao mundo cristão ocidental, o que os deixa numa posição muito intermédia. Acredito plenamente que os cristãos desta terra, apesar de serem pouquíssimos, possam ter um papel vital, um papel de ligação. Podem ser uma ponte entre a sociedade judaica israelita e a sociedade muçulmana palestina. E deve ser feito o possível para preservar a sua presença e fortalecer a vida dos cristãos nesta terra. De um ponto de vista político, não somos nada. Não temos qualquer influência na nossa vida. Como somos poucos, podemos ser testemunhas de um estilo de vida pequeno, muito simples e muito diferente. Testemunhas de um estilo diferente, de uma forma distinta de viver neste conflito, nesta situação. Se a Terra Santa perder todos os seus cristãos, não será mais uma Terra Santa. É muito bonito ter todos estes locais de culto, mas as pedras vivas são os cristãos que lá estão. E estas pessoas precisam de ajuda para lá permanecerem. Temos de os apoiar, temos de rezar por eles, temos de os ajudar financeiramente. Se ainda temos pessoas aqui a viver, é também graças à ajuda de muitas das nossas igrejas espalhadas pelo mundo. É graças a muitas organizações católicas. Rezamos por eles, pedimos-lhe que não esqueçam a Terra Santa, que não esqueçam as famílias cristãs que ainda permanecem cá, para lhes darem esperança, trabalho e dignidade. O nosso trabalho estes dias depende da ajuda que recebemos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Ajuda à Igreja que Sofre fornece-nos muito trabalho para ajudar as famílias que trabalham a madeira da oliveira, as famílias de Belém, e a ficarem em Belém e a não partirem, a não emigrarem. Agora produzimos todos os tipos de entalhes na madeira.
Estes entalhes são feitos em diferentes estátuas, taças, contas e rosários. Tenho agora quase 24 famílias. Trabalham connosco regularmente. Todavia, para os rosários temos mais de 30 ou 40 famílias. Trabalham em casa fazendo os rosários, polindo-os e pondo-lhes o fio. Trabalham arduamente. A maioria deles é muito pobre. Most of them, they were very poor. Eu trabalho com o Vítor há quase 25 anos. Para começar, a minha situação era muito difícil, mas graças a Deus melhorou assim que comecei a trabalhar com o Vítor. Once I started working with Victor, it is a fact that there is no work. É um facto de que não há trabalho em Israel, não há turismo, não há investimento. Fabriquei as máquinas em que trabalho. Não as comprei, fabriquei-as. O peso total da responsabilidade recai nos meus ombros, desde a gravidez e morte da minha esposa há 6 anos. Não voltei a casar e criei os meus filhos sozinho. As escolas agora estão fechadas para as férias do verão, daí as crianças me poderem ajudar com o seu trabalho. Trabalho sozinho, por isso preciso da ajuda deles. Um rosário. Até um rosário, de alguma forma, pode ajudar uma família. E, como tal, esperamos que estas famílias, tendo encontrado uma forma de aumentar um pouco mais o seu rendimento, fiquem e não pensem em ir embora. Quero dizer aos cristãos que vivem no Ocidente, tenho de lhes dizer que, por muito que ouçam nas televisões de todo o mundo, eles não sentem o que nós sentimos, a menos que venham cá e vejam a forma como nós vivemos. Não têm de ter medo de nada. Se caminharem na rua à meia da noite, ninguém lhes faz mal. Ninguém lhes fará mal aqui. Por causa da situação, muitos peregrinos têm medo de vir cá, porque pensam que nós vivemos no meio de uma guerra, o que não corresponde à verdade. Os peregrinos estão completamente a salvo. É importante cá vir e ver, testemunhar o que está a acontecer. Os peregrinos querem visitar sítios como a Igreja da Natividade, o Túmulo Sagrado e outros locais muito sagrados. Mas o que eu vejo com muita frequência é que eles não entram em contacto com as comunidades locais. Quando enviam as pessoas a Belém, por 1 hora apenas, entram na Igreja da Natividade, saem da Igreja da Natividade e voltam para o carro. Quer dizer, é escandaloso. Eles deviam ficar aqui, sentir o ambiente do local e conhecer as pessoas. Estas pessoas são boas e precisam de sentir que o resto do mundo está com elas, nas orações e também no apoio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Recomendo que visitem o túmulo sagrado. Ide e visitai os altares sagrados. Mas não se esqueçam que as pedras vivas deste país são muito mais importantes que todos os altares juntos. Os nossos cristãos, principalmente os da margem ocidental, sentem-se isolados, rejeitados, esquecidos e negligenciados. Eu sei o que os nossos cristãos sentem quando vocês vêm à Galileia.
onde nós temos mais liberdade. Somos fortalecidos pela vossa visita, somos inspirados pela vossa fé e temos orgulho em partilhar a nossa comida convosco. Proud because we shared our food with you. Somos um grupo de França, de Vendée, no ocidente, da região da Bretanha. Fomos primeiro ao deserto Negev, seguindo as pegadas de Abraão e Moisés pelo Mar Morto. De seguida, prosseguimos para a Galileia e para o lago Tiberíus. Visitámos o manancial do Jordão e Nazaré, onde Jesus nasceu, e chegámos ontem a Jerusalém. And we reached Jerusalem yesterday. Porque hoje é domingo, estamos desejosos de visitar uma comunidade cristã. Não queremos apenas visitar pedras, mas também conhecer a Igreja viva, aqui na Terra Santa. Queremos conhecer e rezar com esta Igreja, para que a espontaneidade da fé desta terra, onde o próprio Jesus viveu, nos inunde. Conhecemos aqui um casal. Falámos com eles acerca das dificuldades em viver aqui por causa da situação económica e política extremamente difícil que aqui se vive, onde um pai, chefe de família e economista qualificado, não consegue arranjar trabalho e sente-se como um prisioneiro. Eles e os seus filhos têm de enfrentar muitos problemas. Também falamos sobre como a oração em conjunto pode ajudar imenso. A oportunidade de conhecer uma família que aqui vive acordou muitas emoções e irá permitir que nós nos lembremos de pessoas concretas nas nossas orações. O fenómeno da encarnação torna-se muito concreto aqui. Vemos paisagens, conhecemos pessoas e também começamos a ler e a visualizar a Bíblia de uma forma diferente. Através da disposição da terra, através das diferentes matizes. De volta à casa, graças ao facto de termos conhecido aqui pessoas, podemos compreender melhor o que ouvimos no noticiário. Começamos a compreender que, por trás de tudo isto, há pessoas que sofrem muito e tudo se torna muito mais real. É do fundo do coração que convido todas as pessoas que estão a assistir a este filme a virem visitar a Terra Santa. É importante para a nossa fé, assim como para mostrar aos nossos irmãos cristãos o nosso apoio. Eles gostam quando nós os vamos lá conhecer. Ajuda-os. A Terra Santa não se pode tornar num museu. Deve permanecer num local onde os cristãos vivem. O mais importante é as pessoas rezarem pela paz na Terra Santa, pela paz concreta nesta região. Este país tem de ser um país aberto, aberto a muçulmanos, a cristãos, a judeus, a todas as pessoas. Esta não é terra de ninguém, é a terra de todos, para rezar. Esta é a Terra Santa. Experiências vividas na Terra Santa, o lugar que procura há 2000 anos a fraternidade da era cristã que tarda em chegar. Para lá dos muros que dividem, ouvem-se pedidos de ajuda e apelos à presença e à memória permanente do que se vive do lado de lá. A ligação é possível através do trabalho de instituições como a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que faz chegar ao Ocidente estas vozes que relatam o realismo do cotidiano cristão na Terra Santa e garante o apoio a quem sobrevive nessa ausência visível de horizontes.